many great national victories that they've tried. As nações têm tido muitas grandes vitórias nacionais que eles tentaram. As they have tried to fight for their liberties and what they hold for their own. Como eles têm tentado lutar pela sua liberdade e o que eles seguram para si mesmos. And they have what? E eles têm o quê? As long as Satan controls them, they're going to continue to fight. Enquanto Satanás os estiver controlando, eles continuarão a lutar. But they have won many great victories. Mas eles têm vencido muitas grandes vitórias. We could go back from the very beginning and show where nation has ruled over nation and the celebration of great victories and so forth. Poderíamos voltar do próprio princípio e mostrar onde nação tem governado sobre nação e a celebração de grandes vitórias e assim por diante. Like in the First World War, when we had the First World War. Como na Primeira Guerra Mundial, quando tivemos a Primeira Guerra Mundial. When many of the nations come together and met on the grounds in Germany. Quando muitas nações se juntaram e se reuniram em terra na Alemanha. Where Belgium and different ones of the nations was fighting under the different flag, was called World War I. E onde a Bélgica e outras nações diferentes estavam lutando sobre bandeiras diferentes, foi chamada de Primeira Guerra Mundial. Now, there's two brethren sitting here, three, maybe four of you, that can remember that. Agora, tem dois irmãos assentados aqui, ou três, talvez, quatro de vocês que podem lembrar daquilo. I can remember it. I'm 54. Eu posso me lembrar dela. Estou com 54. And I remember as a little boy, about 8 or 9 years old, 1914. E eu, como garotinho, me recordo com cerca de 8, 9 anos de idade, em 1914. Let's see, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vejamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I was 5 years old when it broke out. Eu estava com 5 anos de idade quando ela estourou. I remember when they said there's going to be war, and my daddy's about 22, and they had to send him to war. Eu recordo quando eles disseram que ia haver uma guerra. E meu pai tinha cerca de 22, e eles tiveram que mandá-lo para a guerra. Oh, I couldn't think of that, sending my daddy to war. Olha, eu não podia pensar naquilo. Mandando meu pai para a guerra. He'd come up the road, he's on a spring wagon. Ele subia pelo caminho. Ele estava em um carroção de molas. And he went down to the store, which was several miles below us, and he had a sack of beans on there. E tinha ele descia até o armazém que ficava várias milhas abaixo de nós, e ele tinha um saco de feijões ali, And so I picked up the beans. I thought, if it starts any war, I'll hit them with this sack of beans that they come. E eu disse, eu apanhei os feijões. Eu pensei, se eles vierem começarem qualquer guerra, eu acertarei com este saco de feijão. Se eles vierem. Vem! Now they was just the thought of war. My daddy having to go to war. Agora eles eram apenas um pensamento de guerra. Meu pai tendo que ir para a guerra. Oh, God. Bom dia, curiosos. Somos gratos mais um dia. Fomos muito agradecidos por esta palavra do profeta que nos anima a prosseguir. Dá-nos força e dá-nos coragem. Porque não resolve muitas vezes nós ter coragem e não ter força. E nem ter força se não tiver coragem. Temos que ter coragem e força para prosseguir a caminhada. Senhor Jesus. Quão bom, Pai. Quão bom tem sido para conosco. Estamos de pé fisicamente,
espiritualmente, somente pela tua graça. Pela tua grande bondade, ó Pai. Aqui estamos esta manhã para louvar e bendizer o teu nome. E para ouvir aquilo que tu tens para cada um de nós. Fala conosco. Fala conosco. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de ti. Se for uma repreensão, eu preciso de repreensão. Se for um conselho para prosseguir a caminhada e como prosseguir e por aonde prosseguir, seja feita a tua vontade, Pai. Somos muito gratos pelas nossas famílias. Somos muito gratos pelas bênçãos derramadas, pela proteção a qual tem nos protegido, com tuas santas e poderosas mãos. Continua abençoando os nossos filhos, com tua mão estendida, Senhor, sobre os nossos netinhos, a nossa geração que vem vindo aí atrás. Não permita nós pensar em muitas coisas, porque eles vão enfrentar muitas dificuldades, se assim tudo demorar por nós algum tempo. O caminho está se estreitando, obstáculos estão se surgindo, mas tu continuas sendo o mesmo Deus, com as mesmas mãos poderosas, com o mesmo olhar de águia, Pai, como sempre tiveste. Nos ajudar nesta manhã. Ungir os lábios do nosso pastor, que ele possa falar aquilo que precisamos ouvir. Rogamos a ti no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos cantar o hino de número 321. Vinde a mim. Tua magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, que eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dorme, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, que eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação. Crê na paz e inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus te fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim.
18. A mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção pra mortal, o gozo eterno além, ali só há prazer, vos manda o Rei dizer. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Graças a Deus. Convido os irmãos para nós se pôr em pé. E junto nós vamos ler o Salmo de número 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Salmos de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma está delante e exalta seus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tal casa, louvai eu continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale, faz dele uma fonte, a chuva também enche os campos. Vão indo de força em força,
cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia dos teus lábios, do que um trabalho de mil. Deveria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da intimidade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, em força, confiando na tua graça e na tua glória, subindo, Senhor, a cada dia um degrau, sabendo que um dia desses será o último, Pai. Por isso estamos aqui, não confiando nas nossas forças, mas confiando no Senhor, que deu a vida por cada um de nós. Obrigado por esse lindo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada irmão que aqui chegou. E lembramos daqueles, ó Pai, que não conseguiram chegar. Que a tua graça e a tua misericórdia se estenda sobre eles também, Senhor. Abençoa o restante deste culto, que o Senhor tenha liberdade em cada coração. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como trabalho os diáconos. Poder sentar. Amém. Vamos cantar hino 143, Palavras de Vida. Repeti, mas indo outra vez, belas palavras de vida, acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida, elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de
É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida, dê-me Santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Vamos inclinar nossas cabeças. Somente crer, somente crer. Vamos receber nosso pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma manhã, Senhor, o Senhor tem nos trazido aqui, reunido o teu povo, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. E pedimos do Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a nós sairmos daqui melhores, Senhor. Tira, Senhor, toda a canseira, todo o mal, Senhor. Limpa os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos estar concentrados a Ti, Senhor. Cada irmão aqui nesta manhã, esqueça dos problemas, Senhor, das lutas, e que nós possamos nos concentrar no Senhor e deixar o Senhor falar conosco. Eu preciso do Senhor também, juntamente com teus filhos, sair daqui ajudados, Senhor. Responde nossas orações, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor humildemente. Sabemos que a palavra é sua, Pai, e o Senhor conhece a necessidade de cada filho. Por isso nós entregamos ao Senhor com o perdão dos nossos pecados. Abençoa a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Somos agradecidos a Deus por mais esta manhã que Deus tem nos dado, e a nossa ceia vai ficar no próximo final de semana, dia 8, vai ser a Santa Ceia aqui em Passo Fundo, né? Hoje nós teremos a Santa Ceia em Erechim. Sábado próximo será em Trindade do Sul e domingo aqui. Amém? Amém. E nós vamos ler a Bíblia. Nós acabamos de meditar na mensagem das realidades infalíveis do Deus vivo, e hoje nós vamos começar uma outra mensagem que vai ser de grande ajuda para nós. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. Vamos ler? Rogo-vos,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Eu quero, nesta manhã, nós estamos numa escola e nós vamos falar da mensagem do profeta. A mensagem que nós vamos meditar é a mensagem, o poder de Deus para transformar. E o irmão Brana fala muitas coisas nessa mensagem e nos ajudará. Tem me ajudado e nos ajudará. Eu tenho toda a certeza que você vai sair daqui ajudado por Deus. O profeta pregou essa mensagem em 11 de setembro de 1965. Já essa mensagem, já há poucos meses antes de ele partir. Depois dos selos, depois das eras. E ele vem falando sobre isso, falando sobre a Bíblia, falando sobre transformar. Sobre a palavra transformar. É ser mudado. E no parágrafo 33, eu quero começar ali, nós vamos bem devagar, mas vamos meditando na palavra, na mensagem. A mensagem ela deve ser meditada, deve ser lida e meditado sobre aquilo que nós lemos, né? O profeta diz, é um texto familiar de muitos de vocês pastores o têm usado através do tempo. Isto foi usado desde que ele foi escrito. É usada essa escritura. E ele disse, mas a coisa a respeito da palavra de Deus, ela nunca fica velha. A palavra de Deus nunca fica velha. Ele diz, por quê? Porque ele é Deus. Você crê que a Bíblia é Deus? Amém. Eu também creio nisso. Ela nunca fica velha através de cada geração. Agora, aproximadamente cerca de 2.800 anos ou mais, esta palavra de Deus tem sido lida por homens ou mais. Veja, sacerdotes e assim por diante, e ela nunca envelheceu. Eu a tenho lido, eu mesmo, por 35 anos. E cada vez que eu leio, eu encontro algo novo. Isso é a pura verdade, irmão. A palavra de Deus, o irmão leu o Salmo 84 e você vê como ele é novo para nós. Se você observar essas coisas, vê como Deus fala. E às vezes, a maneira de Deus falar, você já leu uma vez, você leu a segunda vez, você já leu há quantos anos depois, e vai chegar o momento certo de você ver e entender aquilo que você leu e passou por muitas vezes. Porque a palavra de Deus é nova, sempre nova para nós. Então eu encontro algo novo que passei por cima da primeira vez. Por que, diz o irmão Branco? Porque a palavra é inspirada, ou inspirado, é Deus em forma de letras. Aleluia! A palavra de Deus é Deus em forma de letras. São os atributos de Deus falando e colocando em papel. Hoje ela está no papel, ela está nos aplicativos,
Mas essa palavra, ela vai se encarnar também um dia, e ela vai estar somente no seu coração. Amém? Eu creio nisso. Muitas vezes o homem diz, ora, o homem escreveu a Bíblia. E isso é o que mais você encontra com as pessoas aí fora, dizendo, mas eu não creio na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Homens. O irmão Brana diz, bem, o homem escreveu a Bíblia. Não, a Bíblia diz, ela mesma que escreveu a Bíblia. É a palavra de Deus. E ela nunca pode falhar. Isso está em São Marcos, capítulo 13, verso 31, diz, minhas palavras não passarão. Por isso, irmão, que nós temos que atentar a tudo que Deus tem falado para nós. Porque não passa. A palavra de Deus não falha. Nós falhamos, eu falho, mas ela permanece a mesma sempre. Isso não pode passar, sendo Deus, porque isso faz parte dele. Isso faz parte de Deus, a palavra. E então, sendo um filho e uma filha, você também é parte disso. E aquilo que faz parte dele. Então é por isso que temos companheirismo junto com a palavra de Deus. Aleluia. Agora, o irmão Brana vai falar sobre isso, sobre transformar. Ele diz, a palavra transformada, eu olhei no dicionário ontem, e eu quase perdi a noção do tempo. Eu tinha que estar aqui em cima, quando eu estava procurando por um tema. E encontrei essa palavra, esse tema, ou melhor, e no dicionário diz que é algo que mudou. Ser mudado, transformado, feito algo diferente do que era. Isso é uma coisa que Deus tem feito em nós. Nós cremos dessa forma. Nós cremos no poder transformador de Deus. E ele vem dizendo, eu estava pensando nesta manhã em Gênesis capítulo 1. Esse mundo era sem forma, era vazio e as trevas estavam sobre a terra. Nada a não ser um caos completo. E quando esse mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e todo o quadro foi mudado. Olha a presença de Deus num caos, como o mundo é. Veja só. O Espírito se moveu sobre a face das águas e todo o quadro foi mudado de um caos total para um jardim do Éden. Este é o poder transformador de Deus. Pegar o caos como era o mundo e transformar num jardim do Éden. Se você parar aí para pensar um pouquinho, meditar, o profeta fala em outras mensagens, o que era o jardim do Éden? A beleza. Veja só. O que pode tomar algo que não é nada e fazer aquilo algo maravilhoso? Esse mesmo poder transformador é o que tem feito de você um filho de Deus. Tem pegado o que você era e feito o que você é. Você para o que você pensar, o que você era e o que você é hoje. Amém? Então veja, o poder de Deus, transformador de Deus. E nós compreendemos isso e lendo as Escrituras, que Deus passou 6.000 anos fazendo essa preparação para esse Éden. Preparando o jardim do Éden. Veja só. E veja, agora ele pode não ter tomado todo esse tempo, mas só presumindo e tirando isso das Escrituras, onde diz, um dia com Deus são como 1000 anos na terra.
um dia só com Deus. É como 1000 anos. E isso, se Deus contasse o tempo e disser que foram 6.000 anos que ele gastou para fazer a terra, ele havia plantado semente, plantado sobre a terra toda a boa semente. Tudo ali era simplesmente perfeito. O que Deus fez, o que Deus faz é perfeito. Porque nele há perfeição. E eu penso muitas vezes, quando até mesmo críticos começam a ler ao livro de Gênesis e começam a criticá-lo porque parece que ele constantemente se repete ou te joga aqui, ali. Mas se simplesmente observarmos por um momento antes de entrarmos no nosso tema, que Moisés teve a visão e Deus falou com ele. Deus falou com Moisés face a face. Você crê nisso? Deus fala. E ele ainda fala. Ele está falando conosco aqui agora nessa noite. E ele disse: há lábios, há ouvido. Agora, ele nunca em nenhum outro tempo dessa forma, como ele fez com Moisés. Agora, Moisés era um grande, um dos maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de Cristo. Aí o irmão Brana, ponto, ele diz: agora, Deus pode falar. E ele tem uma voz. Foi ouvido e Deus pode falar. Você sabia que Deus pode escrever? Amém? O Brana diz que Deus pode escrever. Nós lemos na quarta-feira a mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica. O profeta fala que Deus escreveu o seu próprio dedo na parede. O irmão Brana diz que quando Belsazar estava lá naquela condição, para o 45, ele diz: naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para advertir, ele não quis dar atenção, porque ele estava fazendo coisas que não deveria fazer, estava usando os vasos de Deus para usar, tomar, beber vinho, brindar aos deuses. Então a mão do céu, a mão de Deus, escreveu na parede, dizendo: Mené, Mené, Tekel, Upharsim. Significa pesado fosse na balança e achado em falta. E ninguém podia interpretar. Somente o profeta de Deus. Mas o profeta diz: Deus pode escrever. Ele também escreveu os 10 mandamentos. Lá para Moisés, lá no monte. Foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas também. Com o seu próprio dedo. Olha, irmão, que tremendo é essa mensagem para nós. O que nós estamos ouvindo, irmão, não é nada menos do que o próprio Deus. Essa mensagem é o próprio Deus para nós. Hoje ela está em forma de letras, mas ela está gravada no seu coração. Está sendo gravada no seu coração. Olha que maravilha é saber disso, que Deus pode escrever e que Ele escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia. Bom, Brana fala numa outra mensagem que Deus escreveu lá na parede também. Nesta era que nós estamos vivendo. Senhor Jesus. Ele escreveu na parede da Babilônia. Ele inclinou a escrever na areia no tempo do tempo com o seu dedo. Quando Maria Madalena foi pega em pecado,
e aqueles acusadores estavam todos ali. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. Aleluia. O que ele estava escrevendo? Ele se inclinou para escrever na areia com seu dedo. Deus pode falar, Deus pode ler. E Deus pode escrever. Aleluia! Deus é a fonte de graça e poder, e toda a sabedoria divina está em Deus. Não tem ninguém mais sábio do que Ele. Oh, grande Deus. Mais inteligente do que Deus. Portanto, sabendo disso, Ele é o único Criador que existe. Oh, meu Senhor. Aleluia! O único Criador que existe é Deus. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Satanás não pode criar. Por isso que o irmão Brana prega sobre isso, fala sobre isso, sobre o poder de Deus para transformar. Mas Satanás é um deformador. Verdade. Meu Senhor Jesus. Satanás ele veio para destruir. Mas Deus veio para restaurar. Amém. Aleluia! Ele veio para fazer isso por nós. Satanás não pode criar de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado. Porém, Deus é o único Criador. Portanto, Ele criou através da palavra, Ele enviou a sua palavra. E então todas as sementes que Ele colocou sobre a terra, Ele formou aquela semente através da sua palavra. Se você vê um milho, se você vê um trigo, se você vê uma árvore, quem criou essa semente? Foi Deus. Nós somos a criação de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Ele formou aquela semente através da sua palavra, pois ali não havia nada para fazer a semente. Ele havia estabelecido e ela estava sobre as águas. E Ele simplesmente disse: haja isso e haja aquilo. Agora descobrimos aquilo muitas vezes parecia a Bíblia repetindo ou dizendo algo ao que isto não diz. Por exemplo, Gênesis 1, encontramos Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus Ele o criou, macho e fêmea o criou. A criação de Deus. E então Ele segue adiante e muitas coisas aconteceram sobre a terra. Então vamos encontrar que não havia homem para arar o solo. Deus tinha feito o homem macho e fêmea. E depois dele criar, ele viu que não tinha ninguém, não havia homem para arar a terra, para lavrar a terra. Então Deus criou o homem do pó da terra. Aquele foi um homem diferente. Os irmãos estão compreendendo o que o irmão Brano está dizendo? E tudo isso é ensinamento para nós. Nós precisamos saber essas coisas. Somos o povo, irmão, mais feliz da terra. Amém. Pelo conhecimento que Deus nos dá. Pelo profeta que Deus nos enviou. Qual a denominação que sabe essas coisas? O que você sabe? Então, ele foi aquele homem diferente, ele soprou o seu espírito de vida nele e ele se tornou uma alma vivente. O primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é espírito. Deus é espírito. São João 4 diz, Deus é espírito e aquele que o adora deve o adorar em espírito e em verdade. Porém, Deus é um espírito. E o primeiro homem que ele criou era um homem espírito.
Irmãos, estão compreendendo? Ele era a imagem e semelhança de Deus. E então ele colocou esse homem em carne. Pegou o barro, fez o homem. E o homem caiu. Então Deus desceu e se tornou a imagem do homem. Deus fez o homem do pó da terra, o homem caiu. Deus desceu e se tornou a imagem do homem. Se tornou um de nós. Para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Esta é a verdade história do Evangelho e minha opinião. Agora Deus em 6.000 anos tinha plantado todas as sementes maravilhosas. Tudo que você vê na terra hoje, foi Deus que plantou. Tudo que você vê. O homem, ele tem sido um destruidor do que Deus criou. Se hoje o mundo sofre, as consequências têm vindo por falta da destruição. O homem tem destruído as coisas, até o ar. Olha a perfeição que Deus fez. E ele vem dizendo assim, ou ele havia falado sua palavra, porque Deus plantou, mas com a sua palavra. Isso será dessa maneira, essa árvore será assim. Isso será assim. Tudo era perfeito, era simplesmente bom. Ele ordenou que cada semente que ele seria, e ela se transformaria da planta, do tipo de vida que a palavra de Deus havia falado que deveria ser. Você vê que as plantas, elas não produzem outra coisa a não ser aquilo que a semente é. E nós também somos sementes. Você produz o que você é. Aleluia! Foi assim, veja, se fosse um carvalho, tinha que produzir carvalho. Se fosse uma palmeira, tinha que produzir palmeira. Porque o Criador havia acabado de enviar a sua palavra. E a palavra semente está ali antes da verdadeira semente ser alguma vez formada. A palavra formou a semente. Vem, este fez o mundo das coisas que não se vê. Ele fez o mundo através da sua palavra. Deus falou e tudo veio à existência. Amém. E sendo Deus o Criador falando tudo a existência, deve ter sido um mundo perfeito. Aleluia! Deve ter sido um mundo perfeito. Foi isso um lindo lugar. É o verdadeiro e genuíno paraíso aqui na terra. Mas Deus está trabalhando. Amém. E vai chegar a hora de nós, essa terra ser transformada de novo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Só que a mente da gente, você que conhece a palavra, você já vai vendo o que isso vai dar. O que Deus está fazendo. Agora sim, cada lugar tem sido um quartel-general. Cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. Essa convenção tem que ter quartéis generais. Essa igreja tem um quartel-general. Amém. Temos ou não temos um quartel-general? Deus tem nos dado. Se lá, quando Deus fez a terra, tinha um quartel-general, e nós também temos. Amém. Aleluia!
a igreja tem um quartel-general, e Deus tem um quartel-general, então esse grande lugar, a nação em que vivemos tem um quartel-general. Agora, então esse grande Éden tinha um quartel-general, e seu quartel-general era comandado no jardim do Éden, ou Éden, no leste do jardim. Deus colocou sobre isso Adão, né? Para controlar toda a sua criação aqui na terra, seu filho. E a noiva de seu filho, Adão e Eva. Deus era pai de Adão. Adão era o filho de Deus, de acordo com as Escrituras, ele era o filho de Deus. E Deus fez a ele uma adjuntora, tirando do seu próprio lar. Deus deu uma companheira. Deus não tirou da cabeça, Deus não tirou dos pés para ser pisado, mas ele tirou do seu lado uma companheira. Talvez uma de suas costelas acima do seu coração, do lado do seu coração, para que então ela pudesse estar próxima dele. Veja, e fez para ele uma companheira. Realmente ainda não era sua esposa, mas não mais do que era homem ainda. Ele simplesmente havia falado isso. E aí está de onde vem o problema. Satanás a encontrou antes de Adão achá-la. E então era simplesmente sua palavra que ele havia falado. E eu digo isso e eu não quero gastar muito tempo nisso, diz o profeta. Aqui o Branham fala sobre a semente da serpente. Alguns de vocês podem ficar um pouquinho confuso. Simplesmente algumas pessoas, uma das pessoas lá do sul, parece encontrar só uma pequena confusão na mensagem que eu tenho de Deus hoje para as pessoas, que é a respeito da semente da serpente. E eu vou voltar para casa, o Senhor permitir um dia desse. Olha a preocupação do irmão Branham, para mostrar para o povo, para trazer o conhecimento das pessoas. Ele disse: eu vou voltar para casa, o Senhor permitindo um dia desse, para Jeffersonville, e eu quero uma mensagem de 6 horas. Uma mensagem de 6 horas. Você já pensou? Para quê, irmão? Para esclarecer, para falar. Mais ou menos, e acertar tudo isso, vem. E isso será colocado em ordem para você saiba a respeito do que estamos falando. Irmão, se há um povo que sabe o que está ouvindo, é o povo da noiva. Nós precisamos saber no que nós cremos, o que nós estamos ouvindo. Porque isso é para arrebatamento. Amém. Isso é para nós estarmos bem firmados. Obrigado, Senhor, pelo profeta de Deus. Obrigado, Senhor, por ter deixado a mensagem para nós, para nos colocar em ordem. Então isso será colocado em ordem para vocês saibam a respeito do que estão falando. É o assim diz o Senhor. E isso é tão verdadeiro como foi quando foi isso? Viu nossa irmã Florente antes de partir? Muitos anos. Isso é verdade. Agora nós talvez esteja mal entendido. Se alguém chegasse a mim com algo contrário, eu mesmo interpretaria mal aquilo.
Eu não gostaria de criticá-lo o que qualquer um diz. Não estamos aqui para criticar um ao outro. Aleluia. Não sou culpado de fazer isso. E eu agradeço ao Senhor e eu tenho criticado o pecado e a incredulidade. Isso sim. Mas não a pessoa individualmente, vem? Não, nós somos irmãos e irmãs lutando, estamos indo para onde a irmã Florence foi ontem de manhã. Ela tinha partido. Nós temos que chegar desta maneira, prontos. E não é meu propósito tentar criticar um irmão, uma irmã que não concorda com você. Isso daqui é uma escola para nós. Amém. Se uma pessoa não concorda com você, não vamos criticar. Vamos orar. Amém? Não é minha maneira, diz o irmão Branco. Não, longe esteja isso de mim. Eu fazer isso. Eu não creio que você alguma vez encontrará uma fita que eu alguma vez citei o nome de qualquer pessoa. Glória a Deus. Deus me ajude também. Sendo que eu já senti que muitas vezes a pessoa estava errada. Da maneira do pecado. Veja, errado. Mas isso é entre ela e Deus. Amém? Você vê alguém que está errado, coloca diante de Deus. Você. Não critica. Deixa que Deus resolve as coisas. Deus conhece o seu coração. O que nós temos que orar é por nós mesmos. E nós estarmos bem com Deus. Senhor Jesus. Isso traz um temor de nós. Não traz um temor? O Breno via isso e ele disse, mas é entre ele e Deus. Mas o que há de errado, da maneira do pecado, e más interpretações que às vezes não é nem mesmo pecado, é simplesmente uma má interpretação do povo. Eu creio que cada um de nós tem o direito para expressar ao nosso entendimento. Agora, esse grande Criador havia estabelecido o seu filho que o criou. Deus estabeleceu Adão lá, o seu filho. Foi o seu primeiro filho que criou. Jesus foi o filho unigênito. Vem, ele foi gerado por uma mulher, porém Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Agora os quartéis generais com o seu filho e noiva do seu filho sobre tudo, e isso parecia tão perfeito. Havia um homem, o cabeça de tudo isso, foi o próprio filho e sua noiva. Deus colocou lá para cuidar do jardim, de tudo. E cada semente era perfeita. As palmeiras, os carvalhos, as gramas, os pássaros, os animais, e tudo estava em ordem perfeita com o mandamento de Deus. Não mude sua natureza. Produza conforme a sua espécie. Cada semente. Veja. Nunca se perverta para ser um mamoeiro. Deus colocou um carvalho lá. Ele disse, nunca perverta-se ou perverta para ser um mamoeiro. Vem?
Palmeira, não se perverta em outra coisa. Cada semente conforme a sua espécie. Cada um vai produzir o que é. O que Deus te fez, irmão, você vai produzir. Não importa, irmão, se você querer tentar mudar aquilo que Deus não te fez. Oh, meu Senhor Jesus. Nunca tente ser aquilo que Deus não te fez. Mas se Deus te fez um filho de Deus, seja um filho de Deus. Amém. Se Deus te fez uma filha dele, seja uma filha de Deus. Amém. Produza o que está dentro de você. Glória a Deus. Para produzir filho de Deus, ser uma filha de Deus, Deus tem que estar dentro de você. Ou você nunca produzirá isso. O Espírito Santo tem que estar em nós. Nós não produziremos o fruto do Espírito. E é disso que nós precisamos. Se a natureza, irmãos, é uma Bíblia para nós. Amém. Isso nos mostra. O homem é que perverte a coisa. Faz um limão da laranja. E híbrida. Mas Deus é do original. Aleluia. Veja só. Oh, meu Pai. Palmeira, não perverta em outra coisa, mas cada semente conforme a sua espécie. Ele observou isso através dos tempos. Ele havia falado a palavra, o grande poder criador formou essas coisas que crescem, até mesmo o homem e a mulher. E eles eram cabeça, pois eles eram supervisores a todas as outras raças. E ele o colocou também sob o cuidado da mesma coisa que ele colocou as árvores, animais e assim por diante, sua palavra. Eles não devem nunca por meio algum romper a palavra. Por meio algum romper a palavra. Eles devem permanecer ali. Nunca tire nada dela. Ou adicione qualquer coisa nela. Você deve viver através da palavra. Irmão, tirar, colocar, é muito relativo isso. Às vezes você pensa que tirar a palavra é alguma coisa, eu vou tirar essa parte aqui. É você não obedecer aquilo que você está tirando. Você não obedecer o que a palavra diz. É tirar. Fazer aquilo que a palavra diz para não fazer é acrescentar. E contanto que aquela criação estivesse daquela forma, a irmã Bruna fala o nome, Chacara, não teria que ter ido naquela manhã. Deve ser falado da irmã, que ele falou aqui, a irmã Florence, né? Não teria ido, contanto que aquilo tivesse permanecido daquela maneira. Se o pecado não tivesse entrado, né? A grande economia de Deus. E no que cremos que somos regidos, estamos voltando àquele ponto e àquele lugar. Onde, aquela 7ª manhã, quando Deus colocou tudo sobre tudo isso e Ele disse, é bom, estou contente com isso, sim, estou feliz por ter feito isso, está tudo agora sob o controle. Deus fez todas as coisas, 6 dias. No 7º, Ele descansou. Eu tenho colocado a confiança em meu filho e sua esposa,
que eles serão, o farei líderes de tudo isso, para que eles vigiem tudo isso e vejam se está tudo certo, que tudo produza conforme a sua espécie. Então ele tem o poder para fazer aquilo. Então Deus disse: bem, se tudo está bom, então ser nada mais, porque é o meu próprio desejo. O desejo de Deus era esse. E a maneira que eu desejo isso, e eu falei isso daquela maneira, minhas palavras trouxeram exatamente da maneira que eu queria isso. E aí está isso está aí. Tudo é bom. E Deus disse: Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. E tudo sob o controle para produzir conforme sua espécie. Produzir. Quando ele colocou a semente na terra, a semente só pode brotar porque com o poder da vida nela. Se não tiver vida, irmão, não brota, não cresce. Para transformar isso de semente para uma planta, ou seja, o que fosse, o poder transformador, Deus colocou a semente ali com potenciais que isso seria o que ele dissesse que seria. O potencial estava na semente. Isso aqui dá mensagem, cada frase dessa dá uma mensagem. Olha o potencial que Deus tem colocado nessa semente. Está dentro de você. Veja, e contanto que isso permaneça em sua categoria correta. A coisa não pode ser adulterada. A coisa não deve ser mexida. Ela deve permanecer original. E Deus terá uma noiva original. Uma noiva palavra. Veja, isso tinha que ser daquela maneira, porque ele fez isso naquele tempo e fez um canal. Que qualquer coisa que permanecesse no seu canal de linha da palavra, e isso terá que produzir exatamente como a palavra diz que faria. Isso não pode mover, está canalizado corretamente. Então, com tudo na confiança do seu próprio filho, isso seria daquela maneira. Então Deus disse: tudo é bom, e eu simplesmente descansarei. E cada uma daquelas sementes tem poder nela mesmo. O poder está na semente, está dentro. Para se transformar na espécie que eu desejar que ela seja. É isso que deve ser, porque eu dei a cada semente o poder transformador. Os irmãos estão entendendo que a coisa é dentro. O poder está dentro. O poder para transformar é o poder de Deus que transforma nossas vidas, que muda esse homem, que muda essa mulher. E isso deve ser, veja, o que ele desejar. Porém, eu dei a cada semente o poder transformador para produzir de si mesma, em seu potencial agora, para fazer de si mesma o que eu desejar que ela seja. Deus nunca mudou. Nunca. Exatamente o mesmo hoje, como ele foi então. Ele determinou algo para fazer e ele o fará. Nada fará com que ele pare. Ele continua o mesmo Deus. Veja, agora depois de estar tudo bem colocado em ordem,
Deus sentiu seguro agora que tudo isso estaria. Deus deu poder para transformar, e eu vou chamar esse sujeito com poder para não criar outra vez. Veja o que o irmão Brana diz. Deixa eu voltar aqui que eu pulei o parágrafo. Depois de estar tudo bem colocado em ordem, Deus sentiu seguro que tudo estaria certo. Então veio o inimigo. Depois de tudo certinho. Então veio o inimigo. Deus deu poder para transformar, e eu vou chamar esse sujeito o poder não para criar outra vez. Ele tinha um poder para deformar. Satanás é um deformador. Não um transformador, mas para deformar. Qualquer coisa deformada é tirada do seu estado original. Se você vê a coisa não sendo original, porque ela está deformada. E tudo que é deformado, que sai do original, não é de Deus. Vocês creem assim? Amém. Por isso que esse evangelho, ele tem que ser o evangelho original. Amém. Do Pentecoste. Não pode ser nada diferente. Se tiver alguma coisa diferente, não é de Deus. Está deformado. Olha como as coisas estão, irmão, como está o mundo aí fora. As igrejas estão deformadas. As pessoas estão deformadas. E é o inimigo que tem entrado para deformar as pessoas, tirar do seu estado original. Mas Deus tem conservado você, irmã. Deus tem conservado você. E você deve ter graças a Deus. Glória a Deus. Oh, vai. Maravilhoso. Deus nos ajude, Senhor. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de você. Porque o diabo, o Mobrana vai falar de algo muito tremendo aqui. Ele diz: alguns anos atrás, na Honda, subindo pelos milharais. Quem já plantou milho aqui? Hã? Quem já plantou milho? Levanta a mão. Oh, pouca gente plantou milho. Eu já plantei milho. O Abraão diz, subindo pelos milharais. E eu estava pensando, havia um galho que havia saído de uma árvore e tinha caído sobre um galho de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto. Colocando ele tinha que ser, como ele tinha que ser reto. O milho não nasce assim, torto, nasce reto. Mas tinha caído um pau em cima. Uma madeira, uma árvore. E o milho tortou. E ele estava lutando para subir reto. Veja, mas ele estava deformado. Porque algo havia acontecido. Ô irmão, Deus, nós podemos entender o que o irmão Branco está dizendo para nós aqui. Às vezes tem coisas que surgem na nossa vida. O diabo, o inimigo vem para tirar, nos deformar. Então veja, algo havia acontecido lá, ou o galho estava em cima dele. Então o irmão Brana continua andando no milharal. E nós encontramos a trepadeira selvagem do campo. Nós chamamos aquele, como é que é?
Como se chama aquele gato? Ciclorizado. Cipózinho, né? Que envolve. Chamava de cariola, né? Antigamente era uma semente. Vai enrolando aquele cipó no milho. Irmão Brana disse que muitos de vocês homens aqui, e talvez algumas de vocês mulheres, vocês de Kentucky, as mulheres usam uma enxada ali, dessa forma, como os homens, saem para o campo com uma enxada, nós chamamos a velha enxada pescoço de ganso. Pega uma enxada, né? Veja, e arrancamos as trepadeiras selvagens. Pois se você não arrancar aquela trepadeira, onde o milho está na fileira, então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente, tão facilmente. Irmão, a gente vê assim, se não é o inimigo, às vezes, que pega o crente e vai enrolando, sufocando. Verdade. A pessoa não tem força. O inimigo é desse jeito que ele trabalha. Enrolando. Oh, Deus! Mas tem a enxada. Deus tem a enxada. Deus tem o material para chegar e arrancar aquele mato e libertar aquele milho. Deus pode fazer isso com você, irmão. Amém. Irmão, você que está enrolado, o inimigo está deformando, ele vai matando, vai tirando a força. Força para vencer, força para ser fiel a Deus, força para louvar a Deus, força para dar glória a Deus, para ser um crente de verdade. Ô irmão, nós estamos aqui nesta manhã e queremos sair daqui sendo um crente de verdade. Olha. Mas o irmão Brana disse, é tão fácil, tão astutamente, a coisa começa devagarinho, você olha lá, vem uma sementinha pequenininha, mas vai indo. Você observar a natureza, você vai vendo, vai enrolando, de repente o milho fica amarelinho, não dá semente, não tem frutos. E você dificilmente diria que aquilo estava enrolando, de tão lentamente. O diabo trabalha com astúcia, é devagarinho, é hoje. Ele te tira o desejo de orar, amanhã ele te tira outra coisa, amanhã ele te tira outra coisa. Irmãos, vamos para essa? E se não arrancar esse mato, ele vai te matar. Mas Deus tem a sua palavra para nos dar essa. Hoje Ele está arrancando de nós. Ele está nesse momento arrancando. Eu creio nisso de todo o meu coração. Senhor Jesus. Então, o irmão Branham disse, você dificilmente diria que aquilo estava te enrolando. E finalmente aquilo fica tão forte, mais forte, e te puxa aquele milho até ficar deformado. Puxa contra si mesmo e enrola ao redor da sua própria trepadeira e o deforma do que era para outra coisa. Mesmo assim, mesmo sendo milho, porém é um milho deformado.
Você pode ser um crente, mas pode ser um crente deformado. E todos ainda somos a imagem de Deus. Todos nós somos imagem de Deus. Lembre-se disso. Mas alguns são tão deformados como filhos de Deus. Isso é o profeta de Deus falando para nós. Que ainda contrária à palavra e ao seu caminho, que Ele nos deu e proveu para que andássemos, estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho. É prazeres que tira o homem e a mulher do caminho. O nosso prazer tem que ser Senhor Jesus Cristo. Ele nos puxa para mais perto dele e para longe daquela reta estreita e a faixa que ele nos plantou. Para sermos filhos e filhas de Deus, o pecado tem feito essa coisa maligna para os filhos e filhas de Deus, para deformar. O deformador, eu sei que isso parece muito estranho falar sobre isso dessa maneira, em deformar, mas isso é o que ele era. Ele deformou e perverteu. Pervertido significa ser mudado, feito algo diferente. E deformar é a mesma coisa. Que isso tem sido trazido e deformado. Ainda continua sendo a mesma semente, mas deformada. Nós vamos parar por aqui. Se Deus nos der graça, nós vamos continuar. Na próxima escola, nós paramos no parágrafo 70. Filhos e filhas de Deus. Continua sendo filho de Deus, mas deformado. Que Deus nos ajude a arrancar essa trepadeira um pouco antes, para não te deformar. Amém? Que Deus te ajude e te abençoe nessa manhã. Leve isso no seu coração. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Bom dia. Faz a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essas palavras, Senhor. Esses ensinamentos que nos corrigem, que nos advertem e que também nos dá força, porque sabemos o que é essa trepadeira, essa tua palavra, que é aquela espada a passar ali, Senhor. Nós cremos em tudo que ouvimos, ó, e pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que essa espada esteja, ó Pai, cruzando em nossas vidas, diariamente. Nós agradecemos pela vida do nosso pastor, por cada irmão, e pedimos o restante deste dia, entregamos ao Senhor. Que o Senhor venha abençoar e nos dê uma semana, ó Pai, guardada de todo o mal. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.